Falar sobre os fenômenos de emancipação da alma. Não sei se os irmãos, alguns talvez tenham conhecimento da doutrina espírita. Eu sou espírita, né? Na doutrina espírita nós costumamos diferenciar alma de espírito de um ponto importantíssimo, para que a gente entenda, para a gente entrar no tema. Nós somos espíritos, espíritos que é a essência, certo, da criação. Temos um corpo material, um corpo espiritual e um perispírito. O espírito é o principal, é o nosso corpo principal. O corpo material fica aqui, o corpo perispiritual vai junto com o corpo espiritual nas longas jornadas que estamos nesses diversos planos, não só na Terra como em vários. Quando nós desencarnamos, nós vamos em espírito. A doutrina espírita diz: nós somos espíritos, que é esse princípio criado por Deus. Quando esse espírito encarna, esse espírito ele tem a denominação de alma. Ou seja, a alma é um espírito encarnado. Eu, por exemplo, tenho uma alma. Meu espírito encarnou nesse corpo aqui. Ou seja, agora nesse momento, esse espírito aqui que está em mim, tem uma alma que anima o corpo. A alma vem de ânima, de animar. Anima o corpo. Mas essa alma que anima o corpo, certo? Ela tem vários fenômenos que acontecem com ela, né? O tema, como eu falei, é fenômenos de emancipação da alma. Vamos pegar essa palavra, a gente já entendeu o que é alma e o que é espírito. O espírito é o princípio criado por Deus. A alma é quando esse espírito encarna, que está aqui na Terra. Agora, essa alma, quando está no corpo, ela, em alguns momentos, ela pode se emancipar. O que é se emancipar? Se libertar do corpo. É por isso que o tema é fenômenos de emancipação da alma. Alguns momentos da vida da pessoa, no plano material, essa alma pode se libertar do corpo. Não é morrer, a morte é outra coisa. Esses fenômenos que eu estou falando aqui não tem a ver com a morte. Essa libertação é a libertação do espírito que vai e o espírito depois volta para o corpo. E a gente vai entender que existem vários e vários tipos de fenômenos referente a essa libertação dessa alma em alguns momentos, certo? Nós podemos dizer que a nossa alma, ela tem vários tipos aqui que eu posso citar. Por exemplo, durante o sono, a nossa alma se liberta. Nas crises, que nós chamamos de sonambulismo, há uma espécie de libertação da alma. Também nos estados de desdobramento, o fenômeno astral. Eu não sei se os irmãos já estudaram sobre isso. A alma também se liberta. O fenômeno de dupla vista, que a gente vai compreender um pouquinho sobre isso aqui. De visões espirituais. De êxtase, que é um outro tipo de visão mais aprofundada. Do fenômeno de catalepsia, que está lá na Bíblia, falando. Lá na Bíblia tem vários fenômenos, dentre eles a catalepsia. A telepatia, e assim por diante. São vários os fenômenos. E nós costumamos dizer, no estudo que eu fiz aqui, a gente observou que esses fenômenos, de uma forma geral, eles giram na ordem de fenômenos psíquicos, a nível de psique, de mente. Tudo passa pela mente e pelas ondas vibracionais, as ondas mentais. Nós costumamos dizer que tem dois tipos de fenômenos psíquicos que estão relacionados a esses fenômenos de emancipação da alma. Os fenômenos anímicos e os fenômenos mediúnicos. Esses dois desencadeiam diversos fenômenos medianímicos. Vamos entender melhor, que são palavras que talvez poucas pessoas não compreendam. Os fenômenos anímicos. Os fenômenos anímicos têm a ver com a alma, com você. Os fenômenos mediúnicos têm a ver com a questão da mediunidade, com a interligação com os fenômenos espirituais, com os espíritos. E os fenômenos medianímicos é uma relação que acontece entre as duas coisas. Acredito que deu para entender, né? Olha só, quando o nosso corpo ela entra em determinados estados alterados, a nossa alma, junto com o nosso corpo, entra em determinados estados alterados, que nós chamamos de estados alterados de consciência, porque esses fenômenos eles acontecem a nível mental. Quando acontecem essas alterações, que nós chamamos de alterações de consciência, há o fenômeno de emancipação da alma.
que essa alma, ela se desprende do corpo físico, dos laços materiais. Não é morrer, é o espírito ou a sua alma sair do seu corpo em diversos tipos de fenômenos que a gente vai falar daqui a pouco. E essa alma, ela vai fazer suas viagens, ela sai do corpo material e esses laços ficam ligados, não acontece o desprendimento. Mas tudo isso acontece em estados neurofisiológicos alterados, que são os estados alterados de consciência. A conscienciologia fala sobre isso. Se vocês entrarem na internet, no Google, colocar lá conscienciologia, o nosso irmão Valdo Vieira, tem vários estudos que falam sobre isso. Vários estudos. Tem até programas que falam sobre isso, como o programa aquele Globo Repórter, que traz uma série de entrevistas e programas que falam realmente sobre esse tema de projeção de consciência. E o interessante é que algumas vezes nós recuperamos algumas dessas faculdades nos espíritos e entramos em comunicação com seres incorpóreos. Olha só que coisa interessante. Quando o nosso espírito ele sai do corpo, esse corpo aqui, quando o meu espírito, Humberto, está dormindo, por exemplo, saiu do corpo, existem grandes possibilidades desse espírito, dessa minha alma, se encontrar com outros espíritos no plano espiritual. Isso é muito comum. Vários relatos de pessoas que falam, principalmente quando vão dormir e se encontram com outras pessoas, né? Essa parte aqui que eu falei inicial é para que a gente observe que esses fenômenos de emancipação da alma são fenômenos de estados alterados de consciência. Vocês vão encontrar isso aqui, já uma primeira referência, no livro Iniciação Espírita, de Allan Kardec, que fala sobre isso. Allan Kardec, o codificador da doutrina espírita, ele tem vários estudos que falam sobre esses fenômenos em si, mas no livro Iniciação Espírita, de Allan Kardec, ele traz essa primeira reflexão desses estados alterados de consciência. Olha o que é que acontece. Uma vez esse espírito é emancipado, o espírito saiu do corpo, não entender mais simples, né? O que é que acontece? Ele procura aquilo que é do seu real interesse. Eu anotei até aqui. Olha só, preste atenção. Ele procura aquilo que é do seu real interesse. Se uma pessoa que no plano material, os interesses são interesses, por exemplo, relacionados muito à parte sexual, o que é que acontece? Quando você vai para outro plano, há uma grande possibilidade de você ter encontros relacionados a sistemas, a crimes, a instruções espirituais. Vai depender tudo dos seus interesses. Os interesses que você tem aqui, por afinidade, quando você desencarna uma grande parte das vezes, você vai procurar espírito daquela mesma sintonia. Os encontros vão estar ligados dentro, quase que sempre, dessa mesma sintonia. Eu não costumo generalizar, porque toda generalização, como diz os filósofos, é burra, né? Mas acontece muito de você, quando sair do corpo material, você ter esses encontros com pessoas do mesmo nível energético que você. E o mesmo interesse que você. E muitas vezes você começa a frequentar ambientes materiais e espirituais que são correspondentes ao seu estado de espírito. E essa passagem que eu falei aqui, do espírito, que é você, que você é essa alma, sair do seu corpo e procurar outros planos e outras pessoas para se encontrar, esse fenômeno chama-se fenômeno de emancipação da alma. Ou, mais, vamos dizer, entendido, de libertação da alma do corpo material. Mas é uma libertação que é momentânea, porque se for uma libertação de vez, acontece o quê? A morte, que não é o que a gente está falando aqui. A gente está falando de estados alterados de consciência. Olha só que coisa interessante, eu fiz uma pesquisa aqui, para a gente observar, que eu falei aqui que a gente tem encontros com irmãos no plano espiritual. É muito comum você encontrar com pessoas que já faleceram, com pessoas do mesmo plano aqui que você, que saiu, se encontrou lá, pessoas que moram em outras cidades, em outros países e assim por diante. Isso é muito comum. E esses encontros acontecem costumeiramente quase todos os dias. Depende do seu nível de projeção de consciência. Tudo bom, minha amiga Maria Bacalhau? Tudo na paz, né? Olha só, vamos entender que em termos estatísticos, a gente tem vários encontros no plano material. Na Terra, a gente tem possibilidade de encontros com aproximadamente 6,5 bilhões de pessoas encarnadas.
Possibilidade, isso não quer dizer que você vai encarnar. No plano material, você tem possibilidade aqui na Terra de se encontrar com muitas pessoas. O quantitativo de pessoas aqui na Terra, de encontros, é mais ou menos 6,5. É limitado. Por que eu digo isso? Porque numa pesquisa que eu fiz aqui na internet, em livros espíritas, fala o seguinte, que a população espiritual é 4 vezes maior do que isso. Se aqui a gente tem possibilidade de encontro com 6,5 bilhões de pessoas desencarnados no plano espiritual, só aqui, gravitando em torno da Terra, existem, prestem atenção, cerca de 24 bilhões de espíritos desencarnados. Muitos deles esperando para reencarnar a qualquer momento. Que nem sempre esse espírito vai ter a possibilidade, mas estão querendo encarnar aqui. E a gente sabe que no momento de transição planetária, muitos não encarnarão. Mas observe, se o seu espírito, se a sua alma se liberta do corpo material, há uma grande possibilidade de você encontrar com muitos desses irmãos aqui, desses irmãos desencarnados. Cerca de 24 milhões de espíritos que você tem possibilidade de conversar, desde espíritos mais evoluídos até espíritos menos evoluídos. Ou seja, é muita gente para a gente se encontrar. Agora, os encontros vão depender basicamente de nós. Que tipo de interesse eu tenho? Eu falei no início. A ligação que você vai ter quando sai do corpo material, se desdobra, ou quando dorme vai para o outro plano para encontrar, são espíritos que você tem alguns interesses em comuns, ó, iguais aqui, ó, iguais. E observe o seguinte, a gente vai começar agora a falar de muitos desses fenômenos que acontecem, para que a gente possa compreender como é que a emancipação dessa alma. O primeiro dos fenômenos de emancipação da alma, que é a libertação da alma do corpo material, se dá através do sono. Eu anotei aqui alguns pontos importantes. Um escritor espírita muito, vamos dizer assim, clássico, chamado Leon Denis, a respeito do sono, ele diz assim, o sono é simplesmente a alma que se desprende, que sai do corpo. Segundo Leon Denis, um clássico. É um escritor clássico do espiritismo. Para ele, quando você vai dormir, o seu corpo muitas vezes se desprende, a sua alma se desprende do corpo físico. Segundo Leon Denis. Já, ó, há muitos anos atrás ele falava sobre isso. É um clássico do espiritismo. Leon Denis também diz assim que o sono ele é muito importante também a nível fisiológico. A fisiologia, a medicina já fala. A pessoa que não dorme bem, ela tem problemas na sua saúde. O sono, ele é reparador. Leon Denis, desde a época que ele já fazia esses estudos espirituais, ele dizia que o sono, além de ser esse desprendimento da alma do corpo, o sono é um momento de descanso, certo? É um momento de descanso, de restauração das suas forças físicas, que precisa se retroalimentar com as forças espirituais. Olha só que coisa interessante, né? Não sei se os irmãos sabiam disso, tá? Acredito que muitos dos irmãos aí já sabiam disso. Ou seja, o sono é um dos primeiros fenômenos de emancipação da alma. Lembre-se que quando você vai dormir, faça uma prece, faça uma oração. Não se conecte com energias pesadas. Tem gente que gosta de assistir filmes pesados. Há uma grande probabilidade, se você está naquela energia, quando for dormir, ficar no seu pensamento o mesmo nível vibracional e ir para o outro lado com aquela mesma energia. É por isso que a gente diz, faça uma prece quando for dormir, porque vai facilitar até o processo de autossugestionamento de níveis vibracionais acima, superiores, né? E uma coisa interessante, no Livro dos Espíritos, que é um dos livros da codificação espírita, na questão 402, ele fala que o sono liberta a alma parcialmente. Preste atenção, os espíritos nos dizem, o sono liberta a alma parcialmente. É como que fosse uma morte parcial. Você tem a possibilidade, quando vai dormir, de chegar lá no plano espiritual e dar uma olhada como é lá as coisas. Muitos médiuns tiveram as suas mensagens trazidas para o plano material aqui, através de viagens aos planos espirituais, através de sonhos e de sonos, nos momentos que foram dormir. É muito comum pessoas irem dormir e terem uma série de instruções espirituais e quando acordam começam a lembrar das coisas que aconteceram. Olha só, esse é o primeiro fenômeno. Na questão 407 do Livro dos Espíritos, faz uma pergunta bem interessante, que diz assim, olha,
O sono completo é necessário para a emancipação da alma? O sono completo é necessário para a emancipação da alma? Olha só, não, a resposta. O espírito recobra sua liberdade quando os sentidos entorpecem. Quando você vai dormir, existe possibilidade de você morrer? Só morre na hora certa. Não, você volta. Mesmo tem espírito que tem deles que não querem nem voltar. Mas você volta depois porque você não tem essa liberdade total de partir para o plano espiritual. Não, você vai, mas depois volta. É o que os espíritos estão dizendo. Aquela pessoa que está num estado grande de sono, não quer dizer que você vai e vai ficar lá o resto da sua vida, não. Você volta. Existem estados alterados de consciência que você pode ficar em processo de coma induzido ou de coma não induzido, mas acontece muito as pessoas ficarem entre lá e cá. O fenômeno de quase morte também acontece isso, né? E o Espírito diz, de todos os momentos, é um momento de repouso, segundo os Espíritos. Na questão 412, pergunta assim, ó, a atividade do espírito durante o repouso ou sono do corpo pode fazer com que o corpo sinta-se cansado? Olha essa pergunta como é interessante. Tem gente que diz assim, que foi dormir e acordou pior do que estava. Se cansou. Não sei se já aconteceu com alguém. Pessoas que quando estavam muito cansadas foram dormir, acordaram mais cansadas ainda. Aconteceu com alguém aí? Eu já ouvi pessoas falando isso, mas por que será que isso acontece? Isso pode acontecer ao invés de você ter um sono reparador. O que é que acontece? Provavelmente é uma grande possibilidade que ele está dizendo aqui que a atividade do espírito reagiu sobre o seu corpo, trazendo um cansaço. Reagiu a quê? Aos encontros no plano espiritual, principalmente aqueles encontros não tão bons, com inimigos espirituais, encontros que trouxeram algum tipo de desequilíbrio para você no outro plano, aí você volta cansado. Tem pessoas que quando há estado de desdobramento, por exemplo, no plano espiritual, são perseguidos por espíritos e ficam com medo. Quando é doido para voltar logo, doido para voltar, porque fica com medo de estar no plano espiritual. A nossa irmã Kátia está falando aí, isso no caso de desdobramento. Sim, com certeza, viu, Kátia? No caso de desdobramento mesmo. Mas acontece muito isso. Pessoas assim vão dormir, ao invés de repousar, voltam o quê? Cansadas. Por que está cansada? Porque não teve tempo de repouso, estava com muitas preocupações também, provavelmente. E essas preocupações levou a níveis vibracionais iguais a ele, que encontrou no próprio plano espiritual, espíritos iguais a ele, cansados do mesmo jeito de você. E às vezes até perseguidores espirituais. Olha só que coisa interessante, né? Isso foi o primeiro fenômeno do sono. O livro dos espíritos, a espiritualidade fala que o sono é reparador, mas o sono é um fenômeno primeiro de emancipação da alma, de libertação parcial, como os espíritos estão dizendo. Ó, minha irmã Kátia está dizendo que teve hoje à tarde isso, aí ela tem sempre. Ó, se eu for abrir aqui, um monte de gente vai falar sobre isso, sobre esses fenômenos aqui. Olha só, o primeiro, sono. Fenômeno de emancipação da alma. Sono é reparador e encontros fortuitos no plano espiritual acontece através desse momento que você vai dormir. Vamos pegar o segundo fenômeno. O segundo fenômeno de emancipação da alma. Quando você vai dormir, quais as coisas que podem acontecer? Os encontros. Aí você vai começar a relatar muitas vezes sonhos que você teve no plano espiritual. Sonhos são a segunda categoria de fenômenos de emancipação da alma que eu estou trazendo para vocês hoje. Primeiro foi o sono, que está ligado à segunda, que é o sonho. O sonho, segundo o psicólogo espírita Adenauê Novaes, num livro que ele escreveu chamado Sonhos, não é aqueles livros de sonhos que fala assim, ah, você sonhou com cobra. Não, não é isso não. É um livro de um psicólogo que ele fala sobre as representações dos sonhos, o que é que acontece, né? Nesse livro do psicólogo espírita Adenauê Novaes, ele diz que o sonho, prestem atenção, meus irmãos, o sonho é um recado do seu inconsciente, de coisas que você conscientemente você não sabe, mas que está lá dentro de você, o que ele chama de self, o que os psicólogos chamam de self, e que vem à tona. É por isso que muitas vezes, através do sonho, acontecem coisas que você no plano de vigília, você teria até vergonha de fazer, mas no sonho você faz. Mas o sonho é um recado inconsciente
dessa parte inconsciente para o seu consciente, para o seu ego que está dentro de você. Olha só que é uma coisa bem interessante, que através dos sonhos são indicativos de coisas que a gente precisa, por exemplo, melhorar. De coisas que a gente precisa se reoxigenar na vida material mesmo. Que tem coisas que estão indicando que no consciente muitas vezes você não tem noção, mas o seu consciente, quando você dorme, ele dá uma espécie de, vamos dizer, afrouxamento, e você começa a lembrar de coisas, muitas vezes de vidas passadas, e coisas dessa própria encarnação mesmo. O psicólogo espírita Adriano Novaes, nesse livro chamado de Sonhos, podem entrar na internet, vocês têm acesso também. Eu não sei se tem PDF, eu não pesquisei, mas eu vi um resumo desse livro aqui. Ele diz assim que o sonho tem um papel orientador, ele orienta, e ele é regulador de duas instâncias psíquicas, como eu falei. Se ele traz esse recado do inconsciente para o consciente, do self para o ego, ele então funciona como um papel regulador de duas instâncias psíquicas, que é o inconsciente e o consciente. Olha só que coisa interessante. Não é você decifrar os seus sonhos, o que é que significa. Sonhei com cobra. Aí tem gente que diz, não, sonhou com cobra é a sogra. Não. Sonhei com rato, não sei o que, não. É isso não. São fenômenos que o próprio Freud já estudava sobre isso. Muitos psicólogos estudam sobre isso. Eu não sei se Sônia está aí, que Sônia pode dizer muito bem o que acontece, né? O médium pode trabalhar dormindo, como... Pode sim, o médium pode trabalhar dormindo. Eu digo por mim, quase todos os dias de trabalhos espirituais no centro espírita, que é na segunda-feira, quando eu venho para casa, quando eu vou dormir, eu continuo o trabalho que é feito inicialmente aqui no centro espírita. Continuo com os guias espirituais e vamos tudo para lá. Minha irmã Sônia, que está aí, ela pode dizer muito bem que isso acontece, e os guias espirituais que trabalham comigo sempre dizem isso. Pede para que naquele dia de trabalho continuar nas vibrações, quando for dormir, vai continuar o trabalho. E olha só, gente, esses sonhos, que esse regulador, como Adriano Novaes diz, dessas duas instâncias, consciente e inconsciente, eles têm vários tipos. Não é todo tipo de sonho que, vamos dizer assim, que são sonhos espirituais. Porque a gente pega a ciência também para fazer um contraponto a coisas muitas vezes assim que alguns consideram como fanatismo, porque quando você fala de sonho, tem pessoas que vão livro de sonhos, que às vezes nem é de acordo com determinadas realidades espirituais, né? A gente respeita, mas não tem uma fundamentação científica, né? Mas olha só, nem todo sonho é um sonho espiritual. Allan Kardec, no livro dos médiuns, que a minha irmã Kátia falou, eu acho que ela já deve ter lido essa parte. Ele classifica os sonhos em 4 tipos. 4 tipos de sonhos, certo? Que nem todo sonho é um sonho espírita, ou um espiritual. E a gente vai falar sobre esses 4 tipos aqui. Olha só, hoje tem muita coisa aqui, viu? Se vocês tiverem paciência aqui, vão escutar muita coisa, porque tem assunto bacana aqui, viu? Olha, Kátia está dizendo que sonhos são muito reais e com riqueza de detalhes. Ouvi falar tudo isso. Olha só, vamos voltar aqui para esse fenômeno de emancipação da alma, os sonhos. Esses 4 tipos que são falados no livro dos médiuns. Outro livro que eu indico para vocês lerem, se querem entender um pouco mais sobre mediunidade e esse fenômeno especificamente de emancipação da alma, livro dos médiuns, Allan Kardec. No capítulo 6º, item 101. Eu anotei aqui. São 4 tipos de sonhos, meu irmão, para a gente começar a diferenciar um do outro. Gal está perguntando se é normal sonhar com vidas passadas. É normal, é muito normal. Uma vez que há o desprendimento e o espírito fica um pouco mais liberto e começa a ter flashes. Agora sim, isso não quer dizer que toda vida que você vai dormir, que você sempre vai ter essas noções de coisas que vocês viram nas vidas passadas. Porque muitas vezes a gente não tem o merecimento de saber de determinadas coisas, ou assim, não é nos permitido de saber de tudo que aconteceu em outras encarnações. Por quê? Porque isso pode perturbar a vida atual. Eu costumo dizer, sabe, Gal, tem muitas pessoas que chegam no centro espírita, depois eu volto pro tema aqui, mas você falar aí sobre essa questão de vidas passadas, que às vezes chega no centro espírita, aí diz assim, Humberto, tem como eu saber quem fui eu numa vida passada, noutra encarnação? Aí eu digo, olha, tem, por exemplo, através dos sonhos. É uma das formas de você saber quem foi em vidas passadas. Os flashes, que a gente chama, né? Tem pessoas que tem, aconteceu muito isso comigo.
através de regressão de memórias, tem um monte, eu não vou nem falar aqui que são muitas. Uma vez eu dei uma palestra lá no nosso lar falando sobre mais de 20 possibilidades de você saber de coisas de vidas passadas. Mas olha só, essa questão de vidas passadas é bem interessante, porque é o seguinte, é um dos grandes motivos das pessoas procurarem um centro espírita, para saber quem foi na vida passada, né? É muito interessante, porque na maioria das vezes a pessoa vai saber quem foi na vida passada, não é para tentar se melhorar. Eu não estou dizendo que é o seu caso, viu? Mas acontece muito. Mas por curiosidade. E muitas vezes, sabe, meus irmãos e minhas irmãs, as pessoas elas ficam chateadas quando em alguma das consultas, por exemplo, consulta espiritual, descobre que não foi rei, que não foi rainha, que foi um gari, que foi uma pessoa simples, aí não gosta, né? Não gosta não, sabe? Acha assim que em vidas passadas só foi rei, rainha, assim por diante. Eu conheço em comunicações espirituais de pessoas que disseram para mim, não em comunicações, pessoas que relataram para mim que já conheci 20 Cleópatra, 20. Aí eu pergunto para vocês, tem como 20 pessoas ter sido Cleópatra ao mesmo tempo? Ao mesmo tempo não. Só teve uma Cleópatra, como foi que teve 20 pessoas que disseram que era Cleópatra, né? Mas todo mundo quer ser Cleópatra, né? Olha só, essa questão de vidas passadas, você tem um merecimento e você muitas vezes tem esses conhecimentos quando você está preparado para saber. Através do sonho você pode saber de muitos desses conhecimentos de quem foi em vidas passadas. Eu poderia aqui falar sobre vidas passadas, certo? Mas é um tema que é muito importante, grande, né? Não vou me adentrar, mas eu digo para vocês que tem várias formas de descobrir quem foi você na vida passada. Mas eu faço que nem Chico Xavier diz. Procure saber quem você é hoje. Se você sabe quem você é hoje, você já tem uma noção de quem foi você, pelo menos na última encarnação. Aí já ajuda muito a você ser uma pessoa melhor. A nossa irmã Kátia está perguntando, quando tem permissão, devia termo regressão natural, que é raro. É raro. Nem sempre, né, você tem permissão. É tanto que quando você encarna, tem uma lei que o Espiritismo fala, chamada lei de esquecimento. Você esquece de muitas coisas, certo? Depois que mergulha no plano material. Porque se você se lembrar de muitas coisas, você pode se perturbar. Isso é muito comum. Porque muitas das pessoas que conviveram com a gente em outras vidas estão aqui gravitando em torno de nós. Imagina uma pessoa que fez um mal na vida passada. Aí vem nessa vida e você descobre, ó, Vixe Maria. Já aconteceu até no centro espírita, uma pessoa foi fazer uma consulta, aí teve a permissão de descobrir que a sua mãe tinha feito mal a ela na vida passada. Aí a pessoa que não tinha entendido muito, né? Isso não foi comigo não, foi na época eu estava doutrinando, se eu não estou enganado, né? Faz tempo isso. Aí descobriu, aí disse assim, pois é por isso que eu tenho esse ódio de minha mãe. Depois quando chegar em casa eu vou dar uma pisa naquela velha safada. Olha só, como a gente tem que ter cuidado com as coisas espirituais que a gente fala, né? Maria Amor, depois quero saber quem fui para entender algumas coisas. Maria Amor quer saber quem foi na vida passada. Eu acho que ela foi uma rainha africana, viu? Hein, Maria? Será? Quem sabe, né? Olha só, vamos voltar aqui para o tema. Eu posso falar outro dia sobre regressão de memória, por exemplo. Qualquer dia eu posso trazer esse tema. Vamos voltar para os sonhos. A gente chegou aqui dos sonhos, pulamos para a questão de vidas passadas, que pode acontecer. Os 4 tipos de sonhos que está relatado, que está lá descrito no livro dos médiuns, no capítulo 6º, item 1. O primeiro tipo de sonho, meus irmãos, são os sonhos comuns. Os sonhos comuns não tem nada de espiritual. Não tem nada de espiritual. É uma visão atual das coisas presentes ou ausentes, das coisas que acontecem no dia a dia e que acabam impressionando a mente. Quando a gente vai dormir, fica na mente e a gente no sonho acaba trazendo aquilo à tona. São as coisas impressionáveis do dia a dia. Esse é o primeiro tipo de sonho. Não tem nada a ver de espiritual, é coisas do dia a dia. Esses são os sonhos chamados comuns. O segundo tipo de sonhos, Maria Amor está dizendo, quem sabe, né? Ela está dizendo, ela acha que foi, viu? Olha só, o segundo tipo de sonhos são os chamados sonhos reflexíveis. Certo? Os sonhos reflexivos, já está dizendo, reflexão. E muitas vezes os sonhos reflexivos aí tem uma ligação com as vidas passadas, porque muitas vezes nos sonhos reflexíveis, ou reflexivos, eu estou... tem dificuldade com a palavra. É uma visão retrospectiva do passado, de coisas que aconteceu, tanto nessa vida como nas vidas
passadas, de coisas que aconteceram lá atrás, e você começa, quando dorme, ter um processo do seu consciente, se encontrar com o consciente e começar a ir trazendo isso à tona, tanto de outras encarnações como dessa encarnação. Olha só, o primeiro tipo, comuns, o segundo tipo, reflexivo. Os reflexivos, acertei a palavra agora. Tanto de vidas passadas como coisas dessa vida que traz a sua mente na relação consciente com inconsciente. O terceiro tipo já tem uma relação mais com a parte de espiritualidade. São os chamados sonhos pré-cognitivos, pré-cognição. Eu acho que os irmãos e irmãs já devem ter ouvido falar em pré-cognição. O que é pré-cognição? É um pressentimento do futuro, de casos excepcionais. Pessoas que através dos sonhos tiveram visões, né? Tiveram um pressentimento, quando acordou trouxe essa visão, certo? E esses sonhos pré-cognitivos começaram a se lembrar das coisas que aconteceram, certo? São chamados sonhos pré-cognitivos. Esses sonhos pré-cognitivos são pressentimentos, certo? E muitas vezes de vidas passadas ou pressentimentos de coisas que vão acontecer para o futuro. É muito comum. E isso acontecia muito comigo quando eu era mais jovem, né? Quando eu era mais jovem lá no interior, isso era muito comum. E isso me trazia muita perturbação, porque eu tinha sonhos pré-cognitivos de coisas que iam acontecer para o futuro. E as pessoas me chamavam de agorento. Isso me perturbava muito. É tanto que bloqueou até um pouco da minha mediunidade, porque eu não queria me perturbar e falar as coisas que eu via através de sonhos, através às vezes até de estado de vigília, de coisas que aconteciam, né? Os sonhos pré-cognitivos é você ter pressentimento do futuro, de coisas que vão acontecer. Lá na Bíblia tem muitos relatos de sonhos pré-cognitivos. Lá você vai ter profetas e pessoas que aconteciam isso, que através dos sonhos, eu acho que José, se eu não estou enganado na Bíblia, tinha isso, né? Tem até uma novela da Record que fala sobre isso, que através de sonhos via coisas que iam acontecer, certo, para o futuro. Esse sonho já tem um quê de espiritual. Mas também tem um quarto tipo de sonhos, que são os sonhos chamados propriamente de espíritas, ou sonhos espirituais. Esse pré-cognitivo tem um quê de espiritual, mas os espíritas, os fenômenos espirituais, são quadros, como eu anotei aqui, alegóricos, que os espíritos às vezes põem sobre as nossas vistas. São quadros que você tem visões de coisas, certo, que os espíritos mostram para vocês. Os espíritos, você tem encontro com eles, eles mostram determinadas coisas que vão servir muitas vezes até de instrução para você quando voltar para o plano material. Ou seja, segundo Allan Kardec, existem os sonhos comuns, os sonhos reflexivos, os pré-cognitivos de pressentimento e os espíritos que passam determinadas alegorias para vocês, para que vocês tragam para o plano material. Nossa irmã Carla está dizendo que acontece com ela e incomoda. Realmente, olha, se você não tiver um pouco de conhecimento de lidar com isso, incomoda bastante essa questão que eu falei anteriormente. Olha só, gente, com relação aos sonhos, eu anotei aqui, ó. Os sonhos comuns, como eu falei, são reflexões, são coisas que refletem a nossa vida diária. Não tem nada de anormal, coisas do nosso dia a dia. Os sonhos reflexíveis ou reflexivos são exteriorizações de impressões de coisas que você começa a pensar, como eu falei, tanto dessa vida como de outras. Eu anotei aqui, mas não vou. Eu anotei vários exemplos aqui de livros espíritas que falam sobre isso, né? Um caso de Cecília, do livro de Chico Xavier, o caso de Adeline Segismundo, Missionários da Luz, lá no capítulo 3, vários exemplos. Eu não vou citar aqui, mas se vocês quiserem, podem entrar lá na internet ou comprar os livros, que na própria Bíblia tem vários exemplos desses sonhos comuns e de sonhos reflexivos que vocês podem ver. No livro, esse que eu citei aqui, de Segismundo, Missionários da Luz, de Chico Xavier, coloca alguns desses sonhos reflexivos de pessoas, de relatos de espíritos que vivenciaram tanto os sonhos reflexivos como os sonhos comuns. Um gráfico que eu anotei aqui, gente, muito interessante. Ó, Socorro Nobre está dizendo que acontece com ela, né? Um gráfico que eu não posso passar para vocês aqui, não dá para ver, mas eu posso relatar o que eu anotei aqui. Ó. Os sonhos comuns. Os sonhos comuns, geralmente, nós temos o nosso cérebro, o nosso crânio aqui dividido em 4 partes. A da frente, essa parte mais aqui de lado, do meio e atrás. Essa parte da frente aqui, nos sonhos comuns, ela está muito atuante.
se fosse os cientistas, quando fazem estudos com relação à parte de sonhos, quando a pessoa está em estados comuns, essa parte aqui da frente, quando está tendo sonhos com a questão do presente, do consciente, ela está muito acesa. Quando, certo, são os sonhos reflexivos sobre coisas que aconteceram na vida passada e nessa própria vida, ou os sonhos espirituais ou pré-cognitivos, ele está mais ligado nessa parte daqui para trás, que está ligado à questão de um passado mais para trás mesmo, da questão do futuro, da questão do superconsciente, do inconsciente, do subconsciente. E os estudos científicos, de cientistas da área, né, do sono mostram vários estudos sobre isso, mostrando essa questão da fenomenologia dos sonhos através da ciência. Os sonhos espíritas, como eu falei, os espíritos começam a trazer para nós lembranças de nossa vivência no mundo espiritual. Os sonhos espíritas são aqueles sonhos que quando a gente vai para o outro plano, a gente volta e traz o que? As chamadas lembranças de coisas que aconteceram. Tem pessoas que não lembram, uma grande parte das vezes não lembra de coisas, mas traz uma sensação boa. A pessoa relata uma sensação boa, ou não. Se for um encontro com os espíritos não tão bons, né? Mas os sonhos espíritas geralmente traz essas vivências. Junto aos sonhos espíritas, tem um outro tipo de sonho que está ligado a ele, que é, vamos dizer, que é uma subcategoria dos sonhos espíritas. São chamados sonhos instrutivos. O que é um sonho instrutivo? O próprio nome está dizendo, são sonhos que você vai para o outro lado e você vai ter instruções do plano espiritual. Os espíritos mais elevados, que traz alguns conhecimentos para você que você precisa para quando voltar colocar em prática. Esses sonhos instrutivos acontecem bastante. Você vai encontrar aqui, eu coloquei vários exemplos, né? Exemplo de Missionário da Luz, dos livros de Chico Xavier de uma forma geral. Olha aqui no Facebook, no Instagram, tá fechando. Eu vou fazer o seguinte, Instagram, eu vou fechar e vou abrir de novo, pode ser? No Instagram, porque já tá fechando aqui, eu fecho e abro de novo, tá certo? Aí vocês podem voltar para aí, ou se vocês quiserem, podem ir lá para o Facebook, mas eu vou fechar aqui, tá certo? Só um minutinho, viu? Eu vou abrir de novo aqui. Só um minutinho, deixa eu ver se abre aqui. Aí a gente volta aqui à nossa reflexão. Hoje tem muita coisa pra gente falar. Já 1 hora que a gente já tá aqui. Eu tô na metade. Eita danado. Deixa eu ver. Só um minutinho, viu, gente? Vamos lá. Deixa eu ver se eu consigo abrir aqui. Liguei de novo. Pronto. Pessoal do Instagram aqui, eu abri de novo aqui, o pessoal ia entrando. Mas vamos continuar. Olha só, como eu estava dizendo, né? Esses sonhos, deixa o pessoal ir entrando aí. Quem não tá aí, eu acho que já deve estar migrando para o Facebook. Mas a gente vai dar só um minutinho para o pessoal ir entrando. Certo? Só um minutinho. Aí assim, voltando ao que eu estava falando, esses sonhos espíritas são aqueles sonhos que nos trazem lembranças dos nossos encontros no plano espiritual. Os sonhos instrutivos, eles trazem instruções para a gente. Você vai encontrar, por exemplo, no livro Entre o Céu e a Terra, o ministro Clarencio, que ele leva a Antonina para o plano espiritual e traz várias instruções para esse espírito, certo? Quando volta para o plano material, traz todos aqueles conhecimentos para botar em prática. Opa, vamos lá. Sonhos pré-cognitivos. Como eu falei, os sonhos pré-cognitivos são aqueles sonhos de você ter, vamos dizer assim, uma espécie de clarividência sobre acontecimentos para o futuro, sobre condições para o futuro, sobre atos de coisas não vividas. Prestem atenção. Sonhos pré-cognitivos são aqueles tipos de sonhos. Kátia está entrando aí, o pessoal está entrando aí. Sonhos pré-cognitivos são aqueles sonhos, como eu falei, de coisas que não aconteceram, que vão acontecer, certo? Aí você começa a trazer, quando volta, certo? Esses, vamos dizer assim, essas clarividências. São muitas vezes sonhos claríssimos. Não tem simbologias, muitas vezes não. São sonhos que são muito diretos, mostrando para você. Em algumas vezes pode até ter certas simbologias, para que a gente procure compreender as coisas do plano material. Eu coloco um exemplo aqui de sonhos pré-cognitivos, né? Um sonho do presidente Lincoln dos Estados Unidos. Eu vou ler aqui para você. O presidente Lincoln
sonhou uma vez que acordava em plena noite, dirigindo-se para o salão principal da Casa Branca. Notou que havia um velório. Perguntou a um soldado, isso no sonho, que lhe respondeu que era o presidente que fora assassinado. Naquele mesmo dia, comparecendo a um teatro, Lincoln foi morto. O presidente Lincoln, ele pressentiu a própria morte. Isso aqui é um caso muito conhecido aqui, que fala sobre isso, né? O presidente Lincoln, ele teve um sonho pré-cognitivo, de antecipar, de ver o que ia acontecer com ele mesmo, né? Ele sonhou e aconteceu. Isso acontece muito com muitas pessoas, certo? No dia a dia, que é esse fenômeno de emancipação da alma. Vamos partir para outro fenômeno de emancipação da alma. A gente já viu aqui, ó, sono, sonho, é muita coisa, né? Mas a gente vai devagarinho. O outro tipo de fenômeno de emancipação da alma chama-se sonambulismo. Fátima Rolim, que estava aí, está dizendo que o seu irmão Edinaldo, acho que é Edinaldo, ele tem sonambulismo. Eu tive sonambulismo. Não vou dizer aqui os casos de sonambulismo comigo, porque senão vai dar uma outra palestra. Mas era muito comum, quando eu era mais novo, ter muitas crises de sonambulismo. O fenômeno de sonambulismo é um outro tipo de fenômeno de emancipação da alma, de libertação da sua alma do corpo físico. O sonambulismo, ele pode ser de duas formas. Ele pode ser natural, que é o chamado anímico da alma mesmo, ou ele pode ser mediúnico. Ele pode ser tanto mediúnico a nível magnético como a nível artificial. O fenômeno do sonambulismo é um estado de independência. O espírito se torna um pouco mais independente, mais completo do que o próprio sonho. E em geral, dá ao espírito uma maior lucidez espiritual. No sonambulismo, existe uma maior lucidez do que até no próprio sonho, segundo os espíritos. Cristiano está dizendo que o filho dela é sonâmbulo. Acontece muito. É um fenômeno de emancipação da alma, que pode ser mediúnico. Pode ser mediúnico ou pode ser natural. Uma das duas coisas. Existe o natural e o mediúnico. Eu não vou falar aqui sobre o que é natural ou sobre o que é mediúnico. Só dizer assim que é um fenômeno de emancipação da alma. Eu tenho aqui anotado, mas não vou falar porque não vai dar tempo. É muita coisa. Mas ele acontece dessas duas formas. Tanto de forma natural como forma mediúnica. Outro fenômeno de emancipação da alma, também muito conhecido, que tem uma palavra que talvez não seja muito conhecida pelos irmãos, um fenômeno chamado soniloquia. Alguém já ouviu falar nesse fenômeno? Soniloquia. A gente falou sobre sonambulismo, certo? Esse fenômeno de soniloquia, que é um fenômeno de emancipação da alma, tem a ver com o fenômeno anterior que eu falei de sonambulismo. O que é a soniloquia ou sonilocos? É aquela pessoa que está intermediária entre sono e sonambulismo. É aquelas pessoas, meus irmãos, que falam quando estão sonâmbulos, quando estão dormindo. Eu acho que já deve ter acontecido com alguém. Cristiano, seu menino deve ter feito isso, Cristiano. O sonambulismo, a pessoa não fala, mas a soniloquia fala. Está ligado, é um fenômeno ligado a outro. Aquelas pessoas que falam quando estão sonhando. Socorro Nóbrega, eu nunca ouviu falar sobre isso, Socorro? Mas você já deve ter falado quando dormia. Eu falava. falava. Gal, e aí, Gal? E tem gente que tem até medo, sabia? Não sei se, Socorro, isso aconteceu contigo, Socorro? Tem gente que fica com medo quando descobre que é sonilóquio, né? Por quê? Porque tem medo de falar do seu segredo. Socorro! Será que você falou o seu segredo, hein? E acontece, viu? Acontece. Fala demais. E, ó, Cristiano tá dizendo aí, ó, que o menino dela tem esse fenômeno de soniloquia, né? Olha só, tem gente que tem medo desse fenômeno porque a pessoa fala e tem medo de falar dos segredos. Socorro Nóbrega, minha prima, deve ter falado o segredo dela, não? Eita, Socorro, será que o seu marido, hein, já soube de alguns segredos lá do subconsciente seu, hein? Quem sabe, né? E aí, Gal? Castineide, André, Valmor. Ó, Valmor já deve ter acontecido. Valmor, será que é amor? Sabe dos seus segredos, hein? Pode ter acontecido, você ter falado eles, né? Eu morro de medo de falar os segredos do subconsciente. Olha só, isso é um fenômeno que acontece ligado a esse segundo. Vamos para o outro tipo.
Eu estou apenas citando agora porque para não demorar muito, para não tomar muito tempo de vocês aqui, porque isso aqui é um estudo, né? Um outro fenômeno de emancipação da alma chama-se desdobramento. Já foi citado aí pela irmã Kátia. Kátia falou sobre o estado de desdobramento, o espírito se desdobrar do corpo. Nesse fenômeno aqui, existe uma coisa chamada de viagem astral. Eu não sei se os irmãos já devem ter ouvido falar. A viagem astral ou projeção de consciência. Valdo Vieira tem uma ciência chamada projeciologia que fala sobre isso, sobre o desdobramento e projeção da alma. Esse fenômeno de projeção da alma ou viagem astral é muito comum. É muito comum. Isso acontecia muito também comigo quando eu morava no interior. Não vou citar aqui exemplos, mas também aconteceu comigo isso, né? Cristiano já deve ter acontecido. O fenômeno de desdobramento ou viagem astral, que é muito estudado pela ciência. Minha tela travou, né, André? Vai destravar daqui a pouco. Soninha, olha só, o fenômeno de projeção de consciência, a chamada viagem astral, é um fenômeno também de emancipação da alma que permite o espírito libertar-se do corpo parcialmente e se deslocar a outros lugares, distantes ou não, fora da dimensão do espaço e de tempo. Isso acontece muito. Você está aqui, de repente o seu espírito sair e ir lá para a Europa, ir lá para São Paulo. Lá no interior vem aqui para a capital e assim por diante. Acontece muito esse fenômeno aí de projeção de consciência ou viagem astral. Existem vários estudos. Se vocês quiserem se aprofundar, projeciologia, que não é espírita, mas na projeciologia tem alguma coisa de espiritualismo. Mas podem procurar através do livro dos espíritos, livro dos médiuns. E na internet você vai encontrar muita coisa falando sobre viagem astral. Certo? A viagem astral ele acontece muito através do desdobramento anímico e também através do mediúnico. São dois tipos também que eu não vou citar aqui, mas vocês podem estudar esses dois tipos de desdobramento. Certo? Outro fenômeno, meus irmãos, de emancipação da alma, não sei se vocês já ouviram falar, é a chamada segunda ou dupla vista. Eu vou ler aqui para vocês entenderem o que é o fenômeno de desdobramento. Pode confundir com sonho. É verdade, Kátia. É por isso que é bom a gente estudar, porque a gente vai conseguindo identificar o que é cada um, né? Eu apenas estou citando aqui para vocês verem o quanto tem de fenômeno de emancipação da alma. Esse que eu vou falar agora chama-se dupla ou segunda vista. Eu vou ler aqui para vocês compreenderem o que é um fenômeno de dupla ou segunda vista. A dupla vista, igualmente chamada de segunda vista, é o nome que se dá a um fenômeno pelo qual certas pessoas em perfeito estado de vigília conseguem perceber cenas e fatos passados à distância ou exclusivamente na esfera espiritual. A dupla vista não é você dormindo, é você acordado. Você está acordado aqui, você fica como, não tem lá no interior assim, como uma lagartixa, assim, aí começa a ver acordado. É como que estivesse dormindo acordado. Chama-se dupla vista. É também um fenômeno de emancipação da alma, que acontece a pessoa acordada, ela vê, ouve, sente, tudo. Aí depois quando volta e diz, ó, eu estava lá não sei onde, vi isso. Não sei se já aconteceu com alguém, ou alguém aí que está no grupo já ouviu falar sobre isso. Cristiano está dizendo que viagem é um fenômeno muito intenso, é verdade. É verdade. O fenômeno de dupla vista é um fenômeno mais complexo, certo? Mas, na verdade, o fenômeno de dupla vista é um estado de emancipação da alma diferenciado. Ao invés de você estar dormindo, você está o quê? Acordado. Mas como que tivesse dormindo. E você começa a ter, ligado a um outro tipo de mediunidade, chamada de mediunidade de clarividência. Não sei se você já deve ter ouvido falar. De você ficar assim, você visualizar, você como se estivesse vendo um quadro na sua mente de coisas que vão acontecer, ou de que aconteceram, mas principalmente do que vai acontecer, de clarividência. O fenômeno de segunda vista é muito comum, os médiuns, que são clarividentes, faz muito esse tipo de fenômeno de emancipação da alma, certo? Eu anotei aqui, deixa eu ver, que Kardec perguntou aos instrutores espirituais se existe alguma relação de sonho, sonambulismo e fenômeno de dupla vista. Segundo Allan Kardec, diz que é quase a mesma coisa, quase na mesma linha que acontece, né?
Ou seja, olha só o quanto de fenômeno tem, meus irmãos e minhas irmãs. A gente já falou de um monte aqui, começando por sonhos, sono, e aí vai. Tem outro fenômeno que é um fenômeno muito estranho, muito estranho. Não sei se os irmãos espíritas já devem ter ouvido falar. Deixa eu ajeitar. É o chamado fenômeno de bicorporeidade. Bicorporeidade, dois corpos. Não sei se os irmãos já devem ter ouvido falar nesse fenômeno de bicorporeidade. Eu vou ler aqui no livro dos médiuns, no item 119, ele fala o seguinte. Esse termo, bicorporeidade, eu vou falar para que vocês compreendam melhor. Diz assim, ó, é um termo que foi criado por Allan Kardec, não existia esse termo, certo? O fenômeno existia, mas o termo foi Allan Kardec que criou, que relaciona um tipo de fenômeno de desdobramento, que é uma expressão mais adiantada da expansibilidade do perispírito de tornar-se tangível em dois lugares. Olha só que coisa interessante. Nesse fenômeno aqui, você está aqui e você mesmo se apresenta em outro lugar, dois corpos. Aí tem gente que pergunta, isso é possível? É possível. Não é que os dois corpos vão se dividir. Mas no fenômeno de bicorporeidade acontece um fenômeno muito complexo de você ficar como uma espécie de adormecimento, certo? O seu espírito sai, aí vai em outros lugares, se apresenta lá, lá é visto pelas pessoas. Tem pessoas que até pegam em você, é como que parece que você tivesse um outro corpo. Aí você diz, mas Humberto, você está viajando demais. Isso não existe não. Aí eu digo para vocês, o fenômeno de bicorporeidade existe sim. Não é que o seu que é coisa de cabeça de espírita doido não. Eu anotei aqui vários exemplos, né, que está ligado à bilocação, o fenômeno de bicorporeidade, dois corpos de se apresentar em outros locais. Olha só. Você que é católico, se você for estudar a história de alguns santos, você vai encontrar esse fenômeno de bicorporeidade ou bilocação, de apresentação de pessoas em dois locais ao mesmo tempo. Só que olha só, num local o seu corpo está, certo? É como que eu tivesse aqui, o meu espírito sai, mas o corpo material fica aqui, o seu espírito vai para lá, se apresenta lá, depois volta. O que é visto lá é o perispírito. É o perispírito, não é o corpo material. Mas às vezes o perispírito é palpável. E a pessoa chega até a tocar. Kátia está dizendo que quando você se vê dormindo, o corpo deitado na cama, isso acontece no fenômeno de desdobramento. Olha só, esse fenômeno de bilocação, de se apresentar em dois locais. Eu vou citar vários exemplos aqui. Ó. Podem estudar. São Francisco de Assis. Estudem a história de São Francisco de Assis, que vocês vão ver que ele se apresentou em dois lugares ao mesmo tempo. Outro santo, Santo Antônio, também é contado na história, na biografia dele, um fato que aconteceu. E Santo Padre Pio, é outro exemplo que eu coloquei aqui. E um espírita chamado Eurípides Barnazufo, que também apresentou esse fenômeno. É um fenômeno assim que é muito, não é normal acontecer, mas acontece. Em estado de emancipação da alma, um fenômeno de, né, todo tipo de espírito, né, que acontece, como você viu aqui, olha, Francisco de Assis, Eurípides Barnazufo, Padre Pio, poucos os casos que tem relatando esses casos de bicorporeidade, certo? E bilocação. Outro fenômeno que acontece nos estados de emancipação da alma chama-se êxtase. Maria de Fátima, tudo bom, Maria? O fenômeno de êxtase é um estado de comunhão profunda entre o encarnado e o plano espiritual. Requer que a alma esteja em conexão com a espiritualidade pelas suas ações e pelo poder, um modo de pensar. A êxtase é um sonambulismo mais apurado. Tem vários relatos de estados de pessoas que tiveram em êxtase, por exemplo, santos, alguns santos de uma forma geral, vários médiuns, o próprio Chico Xavier já entrou em estado de êxtase. Muitos médiuns que tiveram estado de êxtase. A êxtase, meus irmãos, é um fenômeno que a gente pode dizer que é um dos mais avançados a nível de desdobramento, de emancipação da alma. É emancipação da alma em grau máximo. Por que em grau máximo? Segundo os espíritos, eu anotei aqui, ele penetra as mais profundas camadas da dimensão espiritual, um estado de êxtase. É um espírito que ele está, o próprio nome está dizendo, está em êxtase.
Não é um sonho normal, mas é uma coisa muito mais apurada. Entra em comunicação com um espírito muito elevado, certo? E pode ultrapassar certos limites dimensionais muito maiores. Na questão 440 do Livro dos Espíritos, pergunta assim, ó, o espírito de um estático, a pessoa que entra em êxtase é chamada de estático. Não é estático de parado não, de êxtase. E-X-T-A-T-I, estático. Penetra realmente nos mundos superiores, um estático, uma pessoa que entra num estado de êxtase, ele vai para os mundos superiores, os espíritos, segundo Allan Kardec, diz que sim, é um grau muito avançado. Ele os vê e compreende a felicidade dos que habitam nesse mundo e por isso muitas vezes desejaria permanecer neles. Olha só uma coisa interessante, nos casos desse fenômeno aqui, tem espíritos que não querem retornar. Não querem retornar por quê? Porque estão em planos muito elevados e gostam muito de ficar naqueles planos elevados ali. São casos bem avançados assim, sabe, meus irmãos? No estado de êxtase, o aniquilamento do corpo é quase completo. Parece que o corpo desaparece para o espírito. Tão bom acha do outro lado, né? E isso está dizendo aqui na questão 435 do Livro dos Espíritos, que fala sobre esse assunto aqui. De espíritos que não querem voltar, não querem retornar. Eles muitas vezes, nesse estado desaparecem todos os pensamentos terrenos. As coisas da terra aqui ficam em segundo plano. Estão num plano tão mais avançado que não quer saber das besteiras corriqueiras daqui. Se liga a coisa muito maior do plano espiritual, né? E a gente sabe que tem várias e várias dimensões e a gente consegue chegar só em algumas. A gente não consegue chegar nas maiores. Nas dimensões, por exemplo, de Maria Santíssima, de Jesus. A gente não chega não. Mas a gente chega em algumas. Se você chegar, por exemplo, numa dimensão como a do nosso lar, já é muito bom. E a nosso lar é aqui pertinho. Imagine as outras dimensões que são muitas, que a gente não tem acesso. A dimensão da angelitude, nem todo mundo tem acesso. Olha só, o estado de êxtase é isso. Outro fenômeno que acontece de emancipação da alma é o estado de catalepsia e letargia. Eu vou ler aqui, ó, o que é a diferença de catalepsia e letargia. Na Bíblia você vai encontrar casos sobre isso. O caso de Lázaro, um caso típico de letargia ou de catalepsia. A gente vai ler aqui, ó. São dois tipos de fenômenos de emancipação do espírito em relação ao corpo físico. Embora ambos ocasionam uma perda temporária de sensibilidade no movimento. Olha só, o corpo parece que perde a sensibilidade. Se você tocar, parece que está morto. Lázaro, por exemplo, chegou a feder, está na Bíblia falando. Mas Jesus disse não, ó. Jesus disse que não. Ele dorme, segundo Jesus. Estado de catalepsia. A diferença principal da catalepsia para a letargia eu vou citar agora. Na letargia, a suspensão das forças vitais é geral. É como que tivesse realmente morrido, mas não morreu. A letargia está em estado letárgico. Parece que está morto, mas não está. Enquanto a catalepsia dá ao corpo uma aparência de morte, a letargia, a catalepsia é uma suspensão parcial localizada em uma determinada região do corpo, mais ou menos apurada. A catalepsia é muito dos casos que aconteceram na Bíblia, que chama de ressurreição do próprio Lázaro, da filha da viúva de Naim, certo? Que é uma letargia parcial, dependendo da região que foi atingida, né? Aí ele cita vários exemplos aqui. Isso acontece muito, meus irmãos, esses estados aqui de emancipação da alma. Tem pessoas que relatam até casos engraçados, de pessoas que estavam indo para o enterro, de repente o defunto lá se levantou e só se via gente correndo. Isso aí a gente ouve muito falar de pessoas que aconteceram de passar por esses estados de letargia e de catalepsia. E que o Espiritismo fala sobre isso também. No estado de letargia que eu falei anteriormente, olha só, a letargia é a suspensão parcial das forças vitais, dando ao corpo uma aparência de morte. Certo? Eu anotei aqui especificamente sobre a questão da letargia, algumas características. Ela pode surgir, esse fenômeno aqui pode surgir diante de 4 pontos que eu anotei aqui, né? Essa suspensão dessas forças vitais, por exemplo, pode acontecer você entrar em estado de letargia quando acontece pessoas com doenças graves.
o paciente entra em coma, por exemplo, pessoas que entraram em estado de coma, o organismo começa a desacelerar ao máximo o funcionamento e funciona as funções básicas de verdade, através do que? De uma doença grave, para que o corpo ele comece a se restabelecer e até talvez até voltar para o plano material, né? Ou seja, uma das formas é através da doença. Muitas pessoas, através de doenças graves, entram em estado letárgico. Outro fator que pode levar uma pessoa a estado de letargia é através de medicamentos, de indução medicamentosas. Tem substâncias que provocam o chamado coma artificial. Um exemplo muito clássico é na história de Shakespeare. Eu não sei se vocês estão lembrados na história de Shakespeare que teve aquele casal lá, Romeu e Julieta, que ela tomou uma substânciazinha que entrou em estado de letargia através de indução medicamentosa. Julieta, né? Aconteceu isso, está lá relatado nos livros de um romance da nossa literatura. Além da questão de doenças graves, além da questão de medicamentos, pode acontecer também estado de letargia através de hipnose. As pessoas, através de sessões de hipnose, uma pessoa que hipnotiza, serem pessoas muito sensíveis ao hipnotismo e são induzidos a ficar em estado letárgico, de parecer que está morto. Eu já presenciei um caso na universidade, certo? Na época que eu fazia o curso de educação física, de uma pessoa que estava numa meditação e foi levada a um estado de meditação profunda e entrou em letargia. Teve que chamar uma pessoa que entendesse disso para poder ela voltar para o corpo. Ou seja, doença grave, medicação, hipnose. E o quarto tipo é a chamada autoindução. Essa autoindução é muito comum nos indianos. Não sei se vocês já ouviram falar dos fakir. Eles fazem isso e muitas vezes esses fakir indianos, eles se fazem sepultar vivos. Tem até um exemplo que eu coloquei aqui, né? Acontece muito com os fakires, né? O estado de catalepsia e letargia, a catalepsia se manifesta como um tipo de perturbação na natureza psicomotora, produzindo uma parada dos movimentos voluntários sem qualquer lesão física. Você não tem lesão nenhuma. A letargia é um estado mais profundo do que esse estado de catalepsia, no qual as funções orgânicas se apresentam aparentemente interrompidas entre elas, até a circulação e a respiração. Parece que não estão funcionando no estado de letargia, ou seja, parece que você morreu e não morreu. É aqueles casos que eu falei, de pessoas que pareceu que morreram e não morreram. Tem vários exemplos aqui no livro de Richard Simonetti, que eu anotei, Viver em Plenitude, cita vários casos que falam sobre isso, né? Será que tá falando aqui, deve ser, viu, meu irmão? Deixa eu ir para frente. Aí eu anotei um exemplo muito clássico de catalepsia, é a ressurreição de Lázaro, lá na Bíblia. Que ele não estava morto. O próprio Jesus disse o quê? Ele dorme. Está lá na Bíblia falando sobre isso. Mesmo dizendo assim, fede. Fede por quê? Porque parecia que estava morto, mas não estava. Ele voltou. Isso acontece muito. A gente tem vários relatos, não somente de Lázaro, não somente da viúva de Naim na Bíblia, mas no dia a dia nosso. Acontece muito isso, né? Ou seja, é mais outro fenômeno. E o último fenômeno, eu acho que é o último fenômeno que eu trouxe aqui, é um fenômeno que... Deixa eu anotar, deixa eu ver aqui. Chamado de telepatia. Os irmãos já devem ter ouvido nesse fenômeno de telepatia. A telepatia é uma transmissão do pensamento. É uma faculdade anímica, não tem nada a ver com mediunidade, é da ânima, é do corpo, de você mesmo, certo? Que ocorre entre duas pessoas. Acontece muito de pessoas terem telepatia de pensamentos sincrônicos, o sincronismo de ideias entre as pessoas, né? Independente de estar dormindo ou na telepatia, tanto acontece você dormindo como acordado. Allan Kardec usou uma expressão chamada telegradia humana com relação à telepatia, né? Significando o quê? Que a comunicação à distância entre duas pessoas vivas, elas se evocam reciprocamente e acontece muito. Livro dos Médiuns, na questão 285, que fala sobre os fenômenos de telepatia, que não é um fenômeno espiritual, é um fenômeno anímico, que acontece em pessoas que estão aqui no plano material mesmo, na carne. Ou seja, meus irmãos, eu trouxe aqui para vocês um leque de vários fenômenos que acontecem de emancipação da alma, de libertação. Eu falei aqui, ó, só lembrando, a gente já está partindo para o final. Sono é o primeiro que eu falei lá no início. O segundo, sonhos.
O terceiro, sonambulismo, que tem outro que está ligado, que é sonilóquio, de falar dormindo. O fenômeno de desdobramento, que foi citado muito aqui pelos irmãos e irmãs que estão aqui. O outro, o fenômeno de dupla vista, que eu também falei aqui há pouco tempo atrás. O fenômeno de bicorporidade de apresentação em dois locais, a êxtase, aquele estado mais avançado de um desdobramento espiritual. O estado de catalepsia, de letargia, que aparentemente há uma morte e não há. E o último que eu falei é a telepatia, que é entre pessoas que estão aqui no plano terra a terra mesmo. Ou seja, meus irmãos, são vários os exemplos. Bibliografia, para quem queira. Missionário da Luz, citei vários casos aqui, ou coloquei vários casos aqui, talvez não tenha citado muitos, mas Missionário da Luz fala sobre vários casos desses fenômenos de emancipação da alma. No livro Ação e Reação, de André Luiz, psicografado por Chico Xavier. Allan Kardec, no livro Gênesis. Allan Kardec no livro dos Espíritos. Allan Kardec no livro dos Médios. Allan Kardec no Evangelho segundo o Espiritismo. Todos esses livros falam sobre esses fenômenos de emancipação da alma. Além disso, tem o livro Estudando a Mediunidade, de Martins Peralva, que é um clássico também do Espiritismo. De André Luiz ainda tem Nosso Lar, que é outro clássico. Mensageiros, Missionário da Luz, Nos Domínios da Mediunidade, e o livro Romance há 2000 anos. Ou seja, foram vários livros aqui que eu encontrei exemplos vários sobre os fenômenos de emancipação da alma. Hoje foi mais a nível de estudo, meus irmãos. Demorei um pouquinho mais, desculpe, mas passei 20 minutos, ou quase 30 minutos do tempo, né? Quero só agradecer meus irmãos, minhas irmãs, pela paciência de cada um de vocês. Eu espero que a gente possa ter trazido um pouco mais de conhecimento sobre o assunto. Eu citei várias referências que vocês podem ir atrás, podem pesquisar, e que em algum outro momento a gente pode trocar experiências. A pandemia está acabando aí. Nesse dia a gente está voltando lá para o nosso lar. E está aí nas redes sociais, quem quiser entrar em contato pode mandar perguntas, pode mandar opiniões, que vai ficar aberto aí, certo? Agradecido estou mais uma vez por estar nessa energia boa, nessa troca, certo? Nessa troca instrutiva, e sempre a gente está aprendendo, certo? Vamos fechar a nossa, não chamo nem palestra, a nossa conversa, né? A nossa conversa de hoje, agradecendo a todos os irmãos e a todas as irmãs pela oportunidade de estarmos juntos. Aquelas pessoas que no início eu citei o nome, reitero novamente na prece final, certo? Para que a espiritualidade maior auxilie a todas essas criaturas, trazendo luz, trazendo amparo. E vou convidar os irmãos e as irmãs para pegar o seu copinho com água. Mestre e amigo Jesus, nesse momento, nós agradecemos pela oportunidade de aqui trocarmos essa energia. Que neste momento, Jesus, todas as criaturas, todas as pessoas que pediram prece nesse momento, sejam agraciadas na bênção divina, no medicamento salutar. Que os Espíritos iluminados vá na casa de cada um dos irmãos e das irmãs, trazendo um medicamento, trazendo um amparo espiritual. Que neste momento, Jesus, o seu mando divino possa cair sobre cada uma das famílias que estão necessitando dessa ajuda espiritual, para a saúde do corpo físico, para a saúde do espírito. Mestre e amigo Jesus, temos mais que agradecer por tudo e dizer uma voz só: Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas nos livrai do mal. Amém. Que Jesus nos abençoe, que Jesus nos ilumine. Ofereço para vocês esse copo com água. Espero que vocês tomem o seu copo com água e vocês tenham uma boa noite. A paz de Deus esteja com todos vocês. Muito obrigado.